Esse episódio é para profissionais que querem promover uma transformação verdadeira. A gente vai falar sobre gestão de mudanças na qualidade automotiva. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geiser Reinhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou Maurício Sócio. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Muito bem! Tudo bom, Maurício? E aí, você? Como é que você tá? Tudo bom? É legal a falsidade do começo. Sempre gosta, se conhecemos agora! O cara teve que passar voando por cima de mim. Como é que senta aqui? Não, passei por baixo. Você não Por baixo da mesa, não ia braco, eu pudim. Pronto, a gente já começou estragando o podcast, a gente já perdeu metade dos ouvintes com essa piada ridícula. Mas a gente vai falar sobre qualidade na gestão automotiva, mais do que isso, gestão de mudança na gestão automotiva. E Monize, quem que tá com a gente hoje? Apresenta o nosso querido Maurício Sócio, por favor. Querido Maurício Sócio, não é a primeira vez que está com a gente. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo com o Maurício Sócio, saiba que ele já participou de 3 QualiCasts com a gente, né? Ele participou do 55, falou qualificação do profissional da qualidade. O 153, falando sobre IATF, qualidade para a indústria automotiva. E o 163, falando de IATF e a gestão de fornecedores. Então, ele é o nosso especialista quando a gente fala sobre qualidade automotiva. É professor de pós-graduação em entidades renomadas, USP, Unicamp, Fundação Vanzolini. Mais de 25 anos de atuação em sistemas de gestão, consultor, já atendeu mais de 600 empresas, auditor das normas 9001, IATF, ISO, TS 16949, QS 9000, né? Hoje você estava contando um pouco dessa história. Mais de 1.400 auditorias realizadas. E é claro, como eu já disse, uma das suas maiores qualidades, participou de QualiCast com a gente. É isso aí. É um prazer. Legal, Maurício. Obrigado por ter vindo, viu, cara? Mais uma vez. A gente brinca da falsidade, de a gente se cumprimentar aqui, mas o nosso telespectador, ele tem que ver isso, né? A gente tem que fingir que se gosta, eu falo sempre, né? O cara que vem aqui finge que gosta da gente, mas o Maurício é um especialista que tá ajudando a gente aqui. E é muito bom ter você aqui, viu, cara? Pô, muito legal. Obrigado, Jesus. Vamos falar de uma coisa que é tranquilo para a maioria das pessoas, que é mudança, né, Maurício? É bem fácil. Todo mundo adora mudar, não é assim, Maurício? E fazer gestão de mudança é um negócio fácil, não é? Fácil. A mudança é uma coisa tranquila, todo mundo faz, gosta, né? Como é difícil, né? E é uma coisa, quando a gente fala de gestão de mudança, né? É um tema que traz desafios de diferentes maneiras, né? Eu acho que a gente vai falar de gestão de mudança na cadeia automotiva, mas eu acho que esse podcast ele serve para todo mundo que precisa fazer gestão de mudança onde trabalha e principalmente para quem precisa fazer uma gestão de mudança que gere resultado do outro lado, porque a mudança ela também pode ser um trauma se o cara fizer ela torta, né? Tem isso também, não tem, Maurício? O cara que chega mudando a forceps, não tem? As empresas que tentam mudar na gritaria? Tem, às vezes você tem mudanças lá em cima que não são comunicadas e não são desdobradas da forma correta lá para baixo, eu digo na operação, né? Tem mudanças entre áreas que impactam outras áreas que realmente são feitas usando o prestígio de quem está tomando a decisão e não pensando nas consequências mais ou menos assim, né? Que se virem, né? Se vira aí que a parte está feita, né? Aquilo que me interessa está aqui, né? Já decidi mudar, agora mudem. Só mudem. Só mudem. Eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho tanta história para contar sobre isso, mas eu tenho que tomar cuidado com a questão ética, porque a gente não fala o nome do santo, né? E às vezes até um pouco de cuidado, até às vezes precisa não dar detalhes, qualquer detalhes com relação a aparecer o segmento, inclusive, né? Mas, legal. Mas uma coisa que acho que é legal falar, a gente pode começar, vou puxar o primeiro ponto sobre quando a gente fala de mudança, que é essa questão do medo e da resistência, né? Quando a gente fala de gestão de mudança, sempre existe um medo envolvido. Por quê? Porque você vinha numa cadência de algo que você teoricamente conhece e domina, e chega alguém, uma situação, uma circunstância, e fala, agora nós vamos mudar. Nós fazíamos assim, agora nós vamos fazer assado. Nessa hora, qualquer ser humano se assusta. Existe aquele frio na barriga. Incômodo, né? É o natural medo do desconhecido, né? É isso aí, perfeito. É o medo do desconhecido. Porque se você já conhecesse, não era uma mudança. Você ia só seguir fazendo o que você já faz. Então, acho que esse é um ponto que é importante a gente lembrar, porque isso vai trazer resistência do time para mudança. Então, quando a gente fala de mudança, não existe mudança sem resistência, tá? Todo mundo que fala, não, aqui a gente muda fácil. É mentira! A mudança só não foi forte o suficiente, porque toda vez que a mudança é forte o suficiente, o time resiste, é natural. E a gente tem que dar um jeito de desfazer essa resistência. Como o Maurício trouxe um aspecto que é importante já, a comunicação ser clara, né? Do porquê que a gente está mudando, o que está acontecendo. Senão o cara decide lá em cima e só
empurra para baixo. Então isso pode acontecer. E acho que vale a pena falar da liderança, né, no aspecto da mudança. O que você pode puxar daí? A liderança ela tem que puxar esses pontos do porquê, né? E não só isso, mas direcionar para que a mudança ela seja de maneira assertiva com a estratégia da organização. E, inclusive, considerando a cultura da empresa, né? Porque às vezes a gente querer fazer uma mudança abrupta num cenário onde a cultura não está acostumada com isso, eu preciso de um cuidado e às vezes um planejamento maior para fazer aquilo com o time para que tenha o resultado esperado. E focar o time no resultado esperado, né? Porque várias vezes a gente vê essas histórias, né? Que todo mundo quer a mudança, mas ninguém quer mudar. Porque o processo de mudar realmente é desconfortável, como você trouxe. Mas todo mundo quer o resultado que está por trás daquilo, né? Que está sendo visado a partir daquela mudança. Então eu acredito que a liderança ela tem que estar perto e comunicando esse porquê e onde a gente tem que chegar e estabelecendo os pontos da cultura, fechando ali, amarrando as pontas para que a gente tenha realmente sucesso. Senão vira só caos, né? Só caos. Maurício, você conhece casos de gestão de mudança fracassados? Tem muitos, né? Porque eu sempre costumo dizer assim, a mudança ela tem um recurso fundamental, a matéria-prima da mudança é a informação. É a informação, é a qualidade da informação, é a precisão da informação. Então, o primeiro recurso que eu costumo dizer é a informação. E a outra coisa é entendê-la como a mudança como um processo e entender uma interface muito grande com outro processo que é o grande problema das organizações pelo mundo, comunicação. Então, se eu tenho um processo de comunicação robusto e entendo que a informação é um recurso importante para esse processo da mudança, as coisas funcionam. Então, por que a gente não trata como processo? A grande pergunta que eu faço para as empresas é: qual é o teu processo para mudanças? Mas a resposta é: mas como assim? Para atender o 6.3? Não. Me fala sobre o teu processo. Como que você avisa, comunica? Como você reúne as informações? Como que você transmite? Como que você informa aos impactados? Se vocês olharem para as normas, elas têm muita preocupação da comunicação da mudança em todos os impactados. Então, o que ela quer? Que você entenda que é um processo que tem as suas entradas e saídas. Então, eu tenho lá, meu objetivo qual é? Transformar um processo operacional, implantar um ERP na organização. Então, ok, o que isso vai gerar de impacto para a organização? Então, qual que é o teu recurso? Que informação que eu tenho que fornecer e quem são os clientes dessa informação? É legal isso que você está trazendo, porque você está trazendo um aspecto, e já fica o primeiro insight para o nosso ouvinte aqui. Todo mundo fala de comunicação. A gente sempre fala, comunicar a mudança, mas uma coisa que o Maurício endereçou que é legal a gente separar em duas caixas separadas, né? Claro, fazer isso junto, mas uma coisa é comunicar e outra coisa é a informação, a qualidade da informação, a assertividade da informação, a quantidade de informação. Eu acho que os prazos, quando chega, porque para comunicar, você não pode falar, vai mudar. Não é igual, tá assistindo jogo de futebol, vai mudar, vai trocar. Não, você tem que saber quem que vai entrar, que hora que ele entra, para jogar em que posição, né? Vai fazer qual o papel tático. Então, quando a gente fala de mudança, então a informação é importante e comunicar é importante. As duas coisas têm que caminhar juntas, né? Pô, muito legal. Eu queria já até puxar que a gente está falando da gestão de mudanças como um processo estruturado, que inclusive deve considerar os pontos de comunicação, porque às vezes isso é esquecido, né? É importante enfatizar. Às vezes a gente pensa na mudança ali, o que tem que acontecer, né? Fulano tem que ir para lá, o ciclano tem que ir para cá, o processo tal tem que ser construído, mas a gente não pensa nesses pontos de comunicação, como eles devem estar estruturados durante, né, todo o processo de mudança. E eu queria até já citar o requisito que você citou, Maurício, que é o 6.3 da ISO 9001. Ele é fantástico, né? Ele que fala sobre planejamento de mudanças, né? A gente tá falando não é na louca. Não. Bom. Então é diferente o jeito que ele tá fazendo aqui. O pessoal tá pensando na firma. Aqui não leram esse requisito, não. Aqui o chefinho desce aqui, faz roda a baiana e mudou. E daí Dá não conformidade agora, pessoal. 6.3 no chefe. Vai lá, mas puxa aí, amor. Desculpa, eu te interrompi. Vamos lá, vou ler rapidamente o que diz esse item. Ele diz assim, 6.3, planejamento de mudanças. Quando a organização determina a necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade, as mudanças devem ser realizadas de maneira planejada e sistemática. A organização deve considerar
o propósito das mudanças e suas potenciais consequências. B, a integridade do sistema de gestão da qualidade. C, a disponibilidade de recursos. E D, a alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades. As consequências a gente nunca mede, né? A gente só muda e vai! Valendo! Depois ela tem a palavra sistemática, que significa tem um processo, e tem um processo estruturado. Então eu tenho que pensar qual que é o propósito, o que eu quero mudar e quais são as consequências da mudança. E as consequências exigem a visão sistêmica. E aí fica um alerta, né? Se você olhar qualquer evento sobre recursos humanos, o ano passado, esse ano, eles acabam sempre colocando que uma das habilidades do profissional do futuro é visão sistêmica. E quer mais do que você não ter visão sistêmica para você trazer uma mudança com problemas na organização? Não, porque assim, quando a gente muda alguma coisa, o Peter Senge, que fala, o pai do pensamento sistêmico, né, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é assim, a causa e efeito, elas não estão próximas no tempo e no espaço. Então você não sabe direito que eu mexi uma peça aqui, aonde que isso vai... Pô, não aconteceu nada. Hoje, né? De ano que vem, por conta de uma mudança que você promoveu numa linha de embalagem, o produto começou a estourar, porque aquela embalagem que você usou, sei lá, com 6 meses o negócio, sei lá, rasga, entendeu? Você fala, por que aconteceu? Você começa a procurar onde está o problema, você vai descobrir que foi 1 ano atrás, quando você fez uma mudança numa linha. Então, assim, esse lance da mudança, né, Maurício, ela tem que ser avaliada, pensado, tem que ter um propósito claro, e aqui ele traz, né, que tem que manter a integridade do sistema de gestão, porque se não faz uma mudança que ficou muito legal, acabou com a firma, né? A qualidade do produto foi por água, mas ficou lindo, entendeu? Mas não era isso, né? Muito bom, Muniz. Esse aqui agora endereçou um pouco o assunto de quem está falando de gestão de mudança. E só para voltar e fechar o assunto da comunicação, que a gente já foi até pro requisito aqui, que fala que a gente tem que alocar os recursos e que a gente precisa determinar as mudanças do sistema de gestão da qualidade. A gente está fazendo uma mudança na firma hoje. Você participou do kickoff, você viu a gente comunicando, né? Esse é um pedaço da comunicação. A gente já começou essa comunicação lá na RP, que foi a nossa reunião do trimestre passado. Vem acontecendo coisas, as coisas estão mudando, né? Hoje foi mais uma etapa da comunicação. Muito provavelmente na próxima RP a gente vai ter outra comunicação, né? Porque as coisas vão se ajustando e a gente tem que comunicar. Uma coisa também que eu gosto de falar é que a gente tem que comunicar muito, né, cara? Porque cada um entende de um jeito, cara. Porque essa é a questão, né? Você pode falar, eu comuniquei. A outra pergunta aí, quem tinha que entender, entendeu o que tinha que entender? Então, como que você assegura a eficácia da tua comunicação? Todos entendem daquilo que realmente lhe cabe a partir dessa informação? O que eu faço a partir disso? Então, a clareza. E a gente fala que isso em casa é assim. Você tá com o teu parceiro, tua parceira, você às vezes fala alguma coisa, entende de forma diferente. A comunicação já na própria casa já é complexa. Com quem você ama. Você imagina com pessoas de... que você nem gosta. Diferentes. Você ia falar isso, Maurício. Imagina a firma que você nem gosta desses caras que estão aí. Não é verdade, pô. Posso comentar um exemplo desse? Pode. Eu estava fazendo uma palestra há muito tempo atrás no sul do país, para empresários, eu levantou lá um empresário e falou assim, eu quero falar uma coisa, eu quero fazer uma tradução do que você está dizendo, né? Tradução, mas eu tô falando em português, né? Como tradução. Aí ele falou assim, tem pessoas na minha empresa que eu adoro e tem pessoas que eu não gosto. E depois eu descobri que era um grande empresário da região, assim, e ele entrou pra minha palestra. Atrapalhou o processo ali, mas foi bacana o que ele fez. Ele falou assim, só que eu tô pensando comigo, Maurício, as pessoas que eu gosto é porque fazem o que eu quero. E as que eu não gosto é porque não fazem o que eu quero. E eu tô me achando bonzão. Quando você continuou falando, depois de meia hora de palestra, eu pensei, mas... quando foi que de verdade eu comuniquei o que eu quero e o que eu não quero? Eu quero fazer um alerta. Ele foi aplaudido pelo MP. Depois eu entendi que era uma referência. Ele podia ter ficado quieto. Mas ele quis, de uma forma muito humilde, colocar para os colegas e falar assim, gente, vamos pensar uma coisa. Quem começa errando somos nós. Eu gosto porque faz o que eu quero, não gosto porque não faz o que eu quero, mas eu sou o responsável por isso. Por comunicar, né? Olha a humildade. Nunca esqueço, tem muitos anos atrás. Acho que uns 15 ou 20. E eu lembro desse momento. Essa cena. Mas é o lance da comunicação que você estava falando, né? Na empresa a gente tem que manter isso em alta e é difícil. Bom, eu acho que vale falar que a gente trouxe um trechinho da 9001, a gente está falando de automotiva, mas na 16949 também tem essa cláusula 6.3, né, Maurício? Tem, né? Porque a IATF ela tem os requisitos da ISO, os requisitos adicionais automotivos à ISO. Então ela olha para isso e fala, legal, bacana, eu tenho aqui, mas... o que eu quero mais? Porque a IATF tem uma vantagem nessa questão que ela faz uma prescrição. Ela tem um cuidado maior, então ela diz assim, quando você faz uma mudança, você pensou, por exemplo, nos impactos com a segurança do produto? Qual impacto você traz para a segurança do produto? Você vai mudar o produto ou o processo? Você olhou para a segurança do produto? Você olhou
se isso não vai mexer na eficácia do processo? Você olhou se isso não vai afetar nenhum requisito específico do teu cliente? Ela desce um pouco mais, né? Ela sabe, detalhista, ela vai pro detalhe. Eu estava comentando isso com umas pessoas envolvidas com essa parte do sistema de vocês que envolvem o automotivo. E eu falo assim, cada vez que a gente vai discutindo mais os requisitos automotivos e olhando para os sistemas, a questão fica, nossa, é muito clara, não tem muito por onde fugir. Ela fala a preocupação de olhar para todos os impactos que ela gera. Então ela tem um cuidado ela coloca assim, você tem uma mudança, você talvez tenha que reavaliar suas auditorias internas, a frequência com que você faz. Por exemplo, você pode ter uma mudança numa gestão de um processo. Você pode ter perdido, por exemplo, um diretor, uma diretora de um processo. O que a ATF pergunta? Não vale a pena fazer uma auditoria mais frequente lá para entender se o processo não está sendo impactado? Ah, mas o sistema não depende das pessoas. Ok, então vai lá validar. Talvez você não tenha que fazer uma frequência maior de análise crítica da direção para esse olhar. Então ela fala assim, como que a direção está avaliando a eficácia dessas mudanças? O sistema não depende da pessoa ou você quer que o sistema não dependa das pessoas? São duas perguntas diferentes. Ou não só das pessoas, né? Não depende, mas você garante isso, né? Legal, muito bom, muito bom. Porque tem muita competência embarcada que a gente não consegue traduzir em processo e tecnologia, né? E daí depende de pessoas. Tem uma parte ali que não dá pra dizer. É legal você colocar, porque às vezes quando eu falo assim, não deixe o processo depender das pessoas. Mas Maurício, você... Não, gente, mas eu tô dizendo, as próprias normas hoje trabalham para que você tenha processos que evitem ou minimizem o erro humano. Isso. Então, depender das pessoas que eu falo é não colocar uma carga nas pessoas legal. em relação a isso. E é legal porque, assim, você pode fazer um processo em que o ser humano seja, vou abrir uma aspa gigante, que irrelevante. Qualquer pessoa que você colocar consiga fazer aquele processo. Só que ele vai ser extremamente caro. As pessoas não esquecem disso. Elas não fazem essa conta. Vamos lá, se eu conseguisse colocar qualquer pessoa para gravar um Qualicast que vinha no lugar da Muniz, pensa no processo que eu ia ter que ter para qualificar todo mundo que ia poder chegar para fazer esse trabalho. A quantidade de pessoas que eu ia ter que estar treinando pro dia que a Muniz não viesse ou eu não viesse. Então, assim, não é barato, entende? Então, as pessoas esquecem isso. A gente está aqui também dividindo a responsabilidade de processos e pessoas, porque é um jeito também da gente otimizar o processo e também dar uma certa liberdade para que as pessoas tragam melhoria para os processos. Que se você quadradar demais a coisa, o processo fica para sempre estanque, você nunca vai ter mudança. Né? Eu acho que não é o que a gente quer que o processo evolua. Né? Mas, bom, esse já é outro assunto, não dá pra entrar nessa. Se a gente vai falando de pessoas aqui, não é o objetivo falar de pessoas. A gente nem gosta de pessoas. Brincadeira, gosta sim. Gosta sim, calma, não minta. Fala piada. Tem que avisar, né? Porque o cancelamento tá em alta ultimamente. Então, assim, os caras de cancelam. Não, mas você tem. Quando você fala assim de processo, desculpa te interromper, mas quando eu falo assim, eu coloco às vezes um slide, eu coloco assim, dependa menos das pessoas. Aí, como assim? Não, gente, depende, eu falo, não coloca uma carga. Ah, porque isso aqui aconteceu porque a pessoa esqueceu. Não é que a pessoa esqueceu. O teu sistema permite que ela esqueça. Isso então, aí. Às vezes, a pergunta é qual a parte do sistema de gestão que tem que favorecer. Então a gente tem que fazer com que o sistema trabalhe para as pessoas e não as pessoas para o sistema. É o desafio, né? Boa, muito bom. Muniz, já tá quase 20 minutos falando aqui. Vamos para a mensagem de ouvinte? Senão a gente não abriu o tema ainda. A gente tá falando de ATF, gestão de mudança, e não abriu um tema. Tem mensagem de ouvinte aí? Temos. Vamos ouvir. Vamos lá. Oi, Jason e Muniz, meu nome é Juliana Yamashita, sou bancária. Eu sempre escuto os episódios do Qualicast nas minhas caminhadas. Além de dar boas risadas com as piadas do Jason, ainda aproveito os conteúdos no meu dia a dia. Um forte abraço pra vocês, eu aguardo meus stickers. E aí, Muniz, você viu? Piadas do Jason. Dando asa pra cobra, cara. Muito obrigado. Como tem gente simpática nesse mundo, né? E outra coisa. Como que é o nome dela? Juliana, né, Juliana? Você é bancária, meus pesos, Juliana. Mas tudo bem, Juliana. Os bancários, eu não tenho nada contra os bancários, só não gosto dos bancos, porque eles tomam o meu dinheiro, né? Então, assim, e também se gostar ou não gostar não muda nada, né? Não faz nenhuma diferença, porque eu não tenho dinheiro pra você tomar, então você pode tentar fazer o que você quiser. Mas, Muniz, ela é legal que ela ouve a gente, ela gosta das piadas. Você viu? Já cobrou a gente, ó. Cadê meus stickers? Você viu? A lá qualidade, né? É bancária, né, Juliana? Já tá fazendo cobrança, Juliana. Parabéns, muito bom, Juliana. Bom, agora a gente vai me odiar. Você gostou das piadas, eu tenho que fazer piada com ela. Quem elogia piada, ganha piada com você aqui, né? Ô, Juliana, você não me ajuda, hein, cara? Mas tudo bem. Mas muito legal. Mas muito bom que você escuta, é legal ver. E é muito louco, né? Porque, poxa, bancário ouvindo a gente, né? É um negócio maluco, né, Maurício? Não é alguém da indústria, né, cara? Bancário, cara.
Sinal que vocês estão abrangendo serviços e produtos. Isso é fundamental. Parabéns. Isso ou sinal mérito de vocês. Ou sinal que o Juliano tem pouco o que fazer. Mas depois a gente fala disso, Juliano. Ju, brincadeira. Imagina. Obrigado. A Moniz vai te mandar os stickers e os mimos, né, Moniz? Isso, e você que tá ouvindo a gente também pode ganhar se a gente tocar o seu áudio aqui no episódio do QualiCast. É só mandar áudio para 43 99822 0077. Se você está no YouTube, apareceu aí um QR Code. Isso. Só escanear e mandar o áudio rapidinho pra gente. E se você quiser que a gente mande coisas melhores do que stickers, você tem que mandar sua firma contratar a gente pra poder ganhar dinheiro e gastar ele de volta. Contrato com a Qualiex. Contrato com a Qualiex. Metroex, Saber Gestão, vamos lá. E vamos falar então quem é que paga a conta disso aqui? Vamos lá, vamos nessa. E esse QualiCast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. E venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. E para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade. Moniz, entrando na discussão de verdade, até agora a gente tava só jogando ping-pong com o Maurício Sossi, que não estavam conversando de nada. Brincadeiras à parte, a gente já falou de gestão de mudança, falamos da ISO 9000 e da IATF, mas agora a gente tem que afundar o pé um pouquinho no que o ouvinte está aqui para ouvir, que é a norma da IATF. Qual que é o número dela, Maurício? 16949. Eu sempre falo 19, é 16949, tá? Maurício, uma coisa que eu queria trazer pro nosso ouvinte, eu sempre quis falar isso pro telespectador. Ele tá vendo uma televisão, hein? Uma coisa que você trouxe pra gente ali, que essa norma automotiva, ela ajuda a gente a endereçar a qualidade para todas as áreas, né? É óbvio que ela é preparada para automotiva, mas todo mundo que busca nela a inspiração consegue melhorar a sua qualidade. Não era isso que a gente tava falando? Eu recebido cada vez mais convites. O pessoal fala para se é possível dar um banho IATF. É engraçado isso, né? Um banho automotivo, banho IATF. Em outras indústrias. Outros segmentos. Eu estou fazendo um trabalho, por exemplo, para uma empresa agrícola que no desenvolvimento de produto quis dar um olhar automotivo. E então isso está cada vez mais claro o quanto que as especificações automotivas, elas levam a empresa numa gestão mais profunda, né? Ela com mais profundidade mesmo. Acho que é abrangente e profunda. Acho e é legal que a gente está... Você sabe que um dos grandes segredos de benchmark é você fazer benchmark em áreas que não são a sua. Não é a sua área. Eu sempre fiz benchmark em áreas loucas, assim, que não tem nada a ver com o que eu faço. É muito parecido com literatura. Você lê coisas que não... É óbvio que eu leio o Peter Senge, o Deming, o Uran, beleza. Mas por exemplo, para os nossos planejamentos, eu me inspiro muito, por exemplo, no Hemingway, que é literatura. É literatura. Eu acho que a gente consegue trazer coisas de outros lugares para plantar. E até é isso, né? Você vai lá, pega numa norma, e a gente aqui mesmo, eu tô louco pra gente conversar disso. Falava com a Moniz que eu queria a tua ajuda pra gente, vamos fazer uma auditoria mais apertada, assim. Eu acho que a ATF vai ajudar a gente nesse sentido. Mas vamos falar do nosso ouvinte, do tema daqui. Quando a gente fala de gestão de mudanças, a gente fala de gestão de mudança de produto, de fornecedor, de projeto. A empresa muda como um todo, né? Existe algum ponto que conecta essas abordagens na gestão de mudança, Maurício? Algo que você fala que isso aqui a gente é padrão para mudar produto, mudar processo, fora a comunicação que a gente já bateu aqui? Eu acho que quando ela tem aquele item mais genérico, que é esse que a Moniz leu, que é o 6.3, quando ela fala do planejamento, é a lógica para qualquer mudança. Já ela é uma mudança mais operacional, uma mudança mais estratégica, que é você entender o propósito, por que eu quero mudar, qual que é o propósito da mudança, quais são as consequências da mudança, como que eu vou manter a integridade do sistema de gestão, quer dizer, essa visão que ela coloca, se eu tenho os recursos muito claros, e se é necessário realocar ou alocar novos papéis ou responsabilidades e autoridades. Então, de uma forma geral, ela tem essa preocupação com... Isso cabe para todo o eixo da mudança. Depois, a própria ISO 9001, ela fala sobre as mudanças operacionais, que está lá no capítulo 8 da norma, que é a parte de operação. E a TF, se você for olhar para ela, a parte automotiva, o que ela fala? Ela fala sobre, por exemplo, um ponto que ela coloca é: você se preocupou com a manutenção do conhecimento? Essa mudança pode afetar a manutenção. Por exemplo, eu quero entrar para um outro mercado, eu quero atuar com o mercado asiático. É algum conhecimento que a gente precisaria ter que a gente não está tendo? A gente não tem hoje para isso? Então ela tem um olhar, ela vai olhando muito para os impactos dessa mudança de uma forma mais ampla.
Não dá para dizer que a ISO, por exemplo, não olha para os requisitos do cliente, mas ela fala. E tem uma coisa legal que a Automotiva tem, que eu acho que vale essa, talvez você pergunte mais para frente, me perdoe se eu estou antecipando. Mas, por exemplo, ela quer que você, no processo de avaliação do teu fornecedor, que você olhe como que é o processo de gestão de mudanças do teu fornecedor. Porque, cara, lembrando que esse cara pode mudar. Como que eu tô seguro? Eu não tenho, eu tô dando um cheque em branco para ele que tá lá. E a gente lembra da cadeia automotiva, o critério que a ETF traz para que o fornecedor faça parte realmente da sua entrega de valor, né? Então, assim... Não, tivemos Qualicast sobre isso, né? Exatamente. Escuta o último Qualicast que a gente falou sobre gestão de fornecedores, que fala muito disso. Como ele faz parte da cadeia, você tem uma responsabilidade de desenvolver aquele cara para que aquele pedaço da cadeia esteja se desenvolvendo, né? Senão você pode ficar para trás e pior. Se o cara fizer uma besteira lá, de novo, quando é que você vai descobrir essa besteira lá no teu cliente? Né? Então, isso é muito sério, né? Até legal se abrir esse assunto de cliente, porque tem uma questão aqui que eu acho que a gente pode puxar, Maurício. Puxa essa próxima aí. Quando a gente fala até dessa relação, né? Fornecedor e cliente, que é uma coisa muito forte na IATF, a gente falou isso no podcast anterior. Mas o cliente, ele pode exigir uma mudança do fornecedor? Pode. A cadeia... E outra coisa pode acontecer. O fornecedor pode propor uma mudança e a TF tem tanta responsabilidade que pode ser as duas coisas. O cliente pode exigir uma mudança para o fornecedor, por isso que ela também coloca a questão de como que é o processo de gestão de mudanças do fornecedor. E da mesma forma que um fornecedor pode, muitas vezes quando ela fala da mudança, ela fala mudança proposta, inclusive pelos seus fornecedores. Então o que ela quer? Ela quer responsabilidade na cadeia. De tal forma que ele mudou o tratamento superficial que ele faz nesse parafuso. Tá, mas qual que é o impacto disso no teu processo? Qual que é o impacto disso em relação à regulamentação? Qual que é o impacto disso, por exemplo, no país que esse produto vai ser usado? Esse veículo vai estar aonde? Em que país? Isso não afeta a legislação lá? Então olha a preocupação de você ter um olhar de causa e efeito. Né? Uma questão de temperatura, né? Esse veículo vai rodar num país em que é abaixo de zero a temperatura. Será que esse banho nesse parafuso não muda alguma coisa? Sim. Muito legal. A gente teve uma época de aqueles produtos... Antigamente, né, o pessoal tinha aqueles tocadores de CDs. Uhum. E teve uma empresa que teve problema com relação a nacionalizar e alguns componentes não estavam preparados para as estradas brasileiras. Trepidação e tudo mais. Buraco, né, Maurício? Tá querendo dizer buraco, né? Ele não tá querendo dizer a palavra buraco. Falando. Mas é buraco. De maneira politicamente correta, né, velho? Polido, né, cara? A polite guy. É diferente da gente aqui, que é um animal, né? Vem e fala, tá desburacado, inferno. Ele falou, a trepidação. Tem que manter o behavior, tem que manter o... Tá vendo? A diferença do auditor pra gente, né? É muito bom, Maurício. Mas é isso que você tá trazendo, né? A gente brinca, mas, pô, tem muito carro de luxo que pra rodar no Brasil o cara compra pra exibir, porque ele não consegue. Em Cornélio Procópio, imagina, Maurício, se eu tivesse uma Ferrari, eu ia deixar ela na garagem, porque eu não consigo. Primeiro que eu morro, a Ferrari vai ficar balançando, assim, eu não consigo. Tem umas lombadas aqui que, pô, lá de onde eu vim, a gente fala que é um gaúcho deitado. Eu posso falar isso ou não? Você não pode não, mas eu já falei. Então, assim, pode falar. Porque lá o falecido pai fala, pô, parece um gaúcho deitado, o tamanho dessa tombada. Aqui os carros não passam, cara, não passam. Então é brincadeira. Falando disso, então, o cliente pode pedir mudança e você diz que o fornecedor pode estimular a mudança no cliente também. Quando ele chega e fala assim, descobri uma tecnologia nova, estou apresentando, isso também acontece. Acontece. Legal. Porque se você tem uma organização, por exemplo, responsável pelo projeto, e ela tem uma empresa, por exemplo, focada em inovação e melhoria, ela está buscando sempre alternativas. Eu posso identificar um novo material. Legal. Que talvez ele tenha uma aplicação até melhor. E por que isso? Mas o que ela pede? Que você tenha responsabilidade por esse processo. Muito legal. Por isso que ela fala, quando ela no 6.3, para mim é o item que a Moniz iniciou, que as empresas deveriam ler um pouquinho melhor sobre ele. Eu falo sobre ler, não tô... Gente, eu vou sempre pedir isso. Tenham mais profundidade no entendimento das normas. Eu falo, inclusive, dos fundamentos. Né? E quando você fala ler, né, Maurício, você não está falando para o cara ir lá ler a norma e tentar atender o requisito. É para ele olhar para a norma e tentar aprender para melhorar o processo. Porque uma coisa que as pessoas fazem é ler para atender a auditoria, você entende? E aquele trauma que a gente discute aqui, que, poxa, os caras ficam nessa marrala e o processo não melhora, daí isso fica cara. Entendeu? A gente ouviu isso já de um cliente. Aqui aí a gente não tem norma mais porque aí isso fica cara. Desde descobriu que ele tinha refúgio, não sabia quanto. Deu olhou pro outro e falou, ué,
Porque se a gente entender, acho que é legal vocês, quando vocês forem falar de pontos da norma, como a gente está fazendo com o IATF, a mesma coisa vale para a ISO 9001, é colocar qual que é o requisito que suporta essa definição, esse princípio, enfim, porque ele está explicando o passo. Se você olhar a própria ISO 9000, se eu nem fosse falar da IATF, ela já tem uma questão de responsabilidade. A diferença é que a IATF ela coloca uma lupa em alguns pontos importantes. Você olhou para a segurança, você olhou para a manutenção do conhecimento, então ela faz, você olhou para a eficácia do processo, você não esqueceu nenhum requisito do cliente em relação a essa mudança. E percebe que eu vou puxar para como eu comecei esse papo aqui, falando com você, que essas perguntas aí não servem só para a IATF, né? Servem para mim. Quando você pergunta assim, falou disso, você olhou para os requisitos do cliente, vamos supor que eu esteja fazendo uma mudança no meu processo de atendimento. Eu vou falar que agora eu vou começar a atender às 10. O cara falou, você olhou para os requisitos do cliente, você tá de hospital, queridão. Você trabalha de manhã, tarde e noite, você não tem que começar às 10. Então, assim, percebe que o requisito que vem mais direcionado da ETF também serve para uma empresa de tecnologia. Por isso que eu falei que faz muito sentido a gente olhar para essa norma, para quem quer aprender, como um estímulo, né? Pô, eu consigo melhorar o meu sistema de gestão estudando automotivo. E só fazer um parênteses também que eu acho que é importante, a gente esquece de falar. A mudança, um dos grandes problemas da mudança é a questão da comunicação entre as áreas. A gente fala muito entre os níveis, né? Ah, sim. Mas a gente fala pouco da comunicação. Muito da vertical, mas na horizontal tem isso também. A gente tá falando bastante da vertical, mas a gente também tem que olhar que muitas vezes a questão tá na própria... Eu lembro eu tenho que tomar muito cuidado com o exemplo que eu vou dar, mas eu lembro que um diretor comentou assim pra mim, Maurício, estava numa sexta-feira à noite com a minha esposa, a gente foi jantar em casa, tava colocando um vinho, apareceu uma propaganda da minha empresa na televisão, assim, faça isso esse final de semana e tenha umas vantagens, eu tenho que tomar cuidado pra não contar o detalhe, pra não caracterizar a empresa. E ele falou, eu tava colocando vinho, quase derramei. Ele falou, aquilo que foi proposto ali, na minha parte, que era toda a parte financeira, não seria possível ser cobrado do cliente de uma forma automática. É gerar todo um retrabalho para gerar cobrança e eu não fui nem comunicado. Eu sou o diretor dessa empresa. Tô falando de um cargo lá em cima. Então a gente às vezes tá falando sobre comunicação. Pensa no cara que teve azia no jantar. Não, coitado. Ele falou assim, o vinho ficou você. Eu falei, o que foi? Ele falou, vou infartar, eu vou tomar meu vinho. Eu nunca esqueço dessa história dele me contar com toda a transparência. E aí que você vai nas empresas, eu tava numa empresa que eles foram 5 anos eleitos os melhores fornecedores de uma certa montadora. Também não vou colocar por questão ética. 5 anos seguidos premiados como o melhor. E aí a empresária disse assim pra mim, nosso grande problema é comunicação. Falei, como assim? 5 anos premiado? Ela falou, a gente não pode entender quanta ineficiência, quanto estresse, quanto ruído acontece quando a gente não faz uma comunicação efetiva. Tá ligado? Essa questão de mudar. Então a gente fala muito do vertical, mas a mensagem que eu deixo para todo mundo é, será que você está fazendo a sua parte quando você está propondo uma mudança? Você tem um processo onde você realmente envolve todos os stakeholders, todas as partes interessadas? Será que você validou todos os handoffs de processo, né? Pô, eu tô entregando do outro lado. Será que essa mudança... Você falou outro dia sobre isso, né? Você fez um post sobre isso. Exatamente, falando isso, porque, cara, é aqui que tá o pino. Né? Geralmente dentro da nossa casinha aqui, esse bando de orangotango na firma, entendeu? Ali cada um no seu galho, né? E o que acontece? Quando você vai passar pro galho do lado, você joga a banana no cara. Você tem que ir lá e entregar. Fala, ó, filhão, tá aqui. É assim. E quando você muda, né? Você muda e comunica os seus orangotangos aqui da sua árvore. E a árvore do lado lá, os caras estão esperando daquele jeito anterior ainda. Você não tá entregando. Ou não vai entregar como eles esperavam. Então, essa horizontalidade também é importante, né? E só que essa tem um problema, Moniz. Essa não dá pra pôr a culpa no chefe, né? Rapaz, porque quando eu vou botar a culpa, eu já vou falar dos caras da alta direção. É fácil, né, xingar o chefe. Esse chefe fez isso. Mas você pensa no Deming, né? Um dos princípios dele que ele falava, rompa as barreiras departamentais, isso, as barreiras dos departamentos. É uma mensagem que está dada desde pelo menos 82, estamos falando de 40 e poucos anos, né? Cara, sai da crise, quando ele fala, né? Tipo, a gente ainda funciona como feudos, né? Em muitos lugares. Muito legal. E eu imagino a complexidade disso, porque a gente está dando um exemplo aqui, né? De um cliente exigindo para um fornecedor, mas o cenário, na verdade, é caótico, né? São, tipo assim, 30 clientes, 50 clientes exigindo mudanças e o fornecedor tem que devolver propondo uma solução que atenda 30 e não gere custo, e isso pode acabar com o projeto, e enfim, né? São muitas variáveis, São né, muitas nesse variáveis. processo. E o fornecedor tem que tomar o cuidado para não chegar e falar assim, tô propondo uma mudança para você, meu cliente A.
que vai melhorar o produto nisso. O cliente já fala, mas eu não quero. Ele fala, não, mas é que o cliente B já pediu. Eu tenho que entregar para todo mundo falando, não, espera aí. Então, não é simples, né, Moniz? Não é simples, cara. Bom, muito legal, mas vamos falar de quem a gente gosta de falar mal agora. Alta direção. O cara, você tava esperando esse momento, né? A hora que a gente ia trazer a alta direção e chapuletar os caras aqui, ele tava esperando. O nosso ouvinte do Qualicast é o cara que espera pra gente falar mal da alta direção. Mas sempre tem esse momento, sempre tem. Moniz, ou melhor, Maurício, né? Vou perguntar pro Maurício. Quais são as responsabilidades da alta direção na gestão de mudança? Tem responsabilidade pros caras? Nossa. Enfim, a ISO, ela já tem no próprio capítulo dela a questão, ela fala das mudanças nas questões externas e internas, né? Na própria uma análise que ela tem que fazer como análise crítica. A própria ISO já coloca, a 9001 já coloca essa questão. O que a IATF faz é colocar um pouco mais ainda nesse tempero, dizendo, você tem que olhar, você não tem que fazer mais, de uma forma mais frequente a tua análise, da questão das mudanças. Ela fala, por exemplo, das ações para abordar riscos e oportunidades, da eficácia das ações que você... Às vezes você fez uma mudança para tentar mitigar um risco ou para oportunizar, né, uma situação. E aí a pergunta que ela faz é como que você está avaliando a eficácia disso. Então eu já não posso dizer que a ISO 9001 não olha para isso, ela já olha. Mas a IATF traz essa responsabilidade. Inclusive tem vários momentos em que a IATF, na pauta de análise crítica, é engraçado que no requisito da análise crítica ela parece pequenininho, só que quando você começa a ler para a norma como um todo, ela coloca assim, e submetida para análise crítica pela direção, e submetida, então tem várias informações, até operacionais, por exemplo, o andamento dos projetos, tem que ser um sumário, uma visão sumarizada do andamento dos projetos que a empresa está fazendo. Então, inclusive, você pode colocar projetos, auditei uma empresa, fiz um diagnóstico para uma empresa recente que eles colocaram tudo como... Toda a movimentação que eles fazem chama gestão de mudanças. E aí o nível da mudança é analisado no escopo da mudança. Então, a direção fica ciente de tudo, e é uma reunião que a direção participa. Chamam de kick-off, e aí toda semana eles fazem, como vocês também têm essa sistemática, de olhar para isso. Então, as empresas estão entendendo que, se elas querem realmente fazer essa mudança, tem que ser de cima para baixo, até porque tem um item que você leu, Muniz, que fala sobre recursos. Quem é que fornece? Ih, rapaz. É verdade. Aprovei aqui sem avisar o chefe, né? Não pode, Quem irmão. que paga, né? Nessa hora a outra direção quer se envolver. Você tá pensando isso aí, né? Nessa hora os caras da direção querem vir, né? Mas eles têm que estar o tempo. Vou mudar isso aqui, é só 30 mil, né? É, só 30 mil. Esse aqui também é só 40. E vai somando tudo isso no ano, enquanto que a empresa tem que... Não dá nada, gente. Então, é legal que a gente tá falando disso, porque a gente tá falando, então, de garantir recurso. Como que ela se envolve, né? Mantendo a integridade do sistema de gestão. Porque se o sistema de gestão quebra e afeta o cliente na ponta, a outra direção fica doida. Então ela tem que garantir. É o nome dela que está em jogo. Pois é. Garantindo a liderança para que a mudança aconteça, a sua liderança e o engajamento dos líderes da organização. Tem um monte de coisa. Ela fala de realocação de papéis e responsabilidades. Isso. Sim. Então, quem que define isso? Está lá em cima, né? Na definição do organograma da empresa. A própria análise crítica que você traz, quando a gente fala de análise crítica, ela está pedindo para você avaliar as mudanças. Então, assim, na análise crítica também tem. Então, assim, a autodireção está super envolvida, não tem como fugir desse assunto. Eu sei que você que é chefe e nos escuta, eu sei que você queria sair dessa, mas não tem como sair, o Maurício acabou de dizer. Porque é uma queixa que o pessoal faz, deixa eu só se eu interpreto bem essa questão. É uma queixa muito comum que eu ouço, eu dou muita aula, né? Muito treinamento, enfim, muito contato com os profissionais. A reclamação é assim, acontece muita coisa lá em cima que nós não somos comunicados. Essa é uma grande queixa. E aí a questão o que são essas comunicações que não são feitas? São das mudanças. Às vezes é um novo tipo de segmento que vai atuar, contratação ou criação de outras áreas, e aí as pessoas não sabem nem o que está acontecendo. Então uma queixa muito comum no processo da mudança volta na questão que a gente começou essa conversa. Comunicação. Mas eu quero trazer um parênteses aqui gigante, viu? Mas é legal trazer esse ponto. A gente está fazendo um trabalho aqui na empresa, dos diversos, e no diagnóstico veio uma observação assim: os objetivos mudam durante o trabalho. E eu fiz questão de pegar para falar, quando estava nesse diagnóstico, trabalho de gente, cultura. As pessoas não querem que as coisas mudem quando define um objetivo, ele não mude mais. Eu ergui a mão e falei: meu filho, você está na empresa errada. Não dá. Como? Ainda mais o segmento que vocês atuam, a volatilidade. Eu adoraria definir um negócio no começo, saber que lá no final do ano ia ser aquilo que é. Mas não dá. Então, assim, os objetivos... é porque eu quero mudar. Agora eu decidi que hoje eu vou mudar porque eu quero. Acordei e tô afim, né? Exatamente. E um ponto que a gente tem que trazer também agora vamos vestir um pouquinho, botar você um pouquinho a capa aí de responsável da sua própria vida, como se fosse verdade, né? Cada um colocando a capa da sua própria vida. A gente tem que tirar a expectativa de que as coisas não vão mudar. Porque senão a gente fica irritado, né? A gente que
casou, né, Maurício? A gente que é casado. A mulher muda o resto da vida, velho. E você vai se ajustando ali. E a gente também muda. E nós somos pior ainda. A gente vai se ajustando. E nós somos pior ainda. Cara, vai ficando velho. O homem já é chato, vai ficando velho pra você ver. Os outros. Vocês são velhos, né? Eu sou jovem. Eu já tô velho. Então, assim, eu sou um menino de mais de 40 anos, né? É uma desgraça. Eu já fui jovem, gente. Então, voltando nisso, eu quero trazer esse lance da gente botar a capa, da gente se responsabilizar por não se lamuriar com as mudanças, sabe? Porque eu vejo que tem esse também, que chegou uma mudança e o cara não concorda, eu não gosto. Meu irmão, tem muita coisa que nem a gente que propôs a mudança gosta, tá? Nem a gente da alta direção queria, mas o ambiente demandou. E a gente vai ter que fazer. Então, eu acho que é muito mais sobre abraçar a mudança e ver como a gente consegue tirar um bom fruto disso, né? Fazer a melhor limonada possível com os limões que você tem, que a vida te deu, e chegar do outro lado. Porque, puta, esse negócio de não vai mudar, cara... Nem vender coco na praia, cara. Nada. Eu tava lendo um livro vindo pra cá sobre filosofia, né? Eu tenho lido bastante livro de filosofia. E ele fala muito sobre a questão do comportamento humano para você, das suas expectativas. Tem coisas que você quer lutar, por exemplo, contra a morte. A morte você tem que entender que é passível de acontecer morte em qualquer momento. Então como que você lida com isso? Então um mercado, qualquer segmento é dinâmico. Uma vez um empresário disse assim pra mim: você tem que entender que o nosso ambiente é dinâmico. Aí eu olhei pra ele e falei, mas... Só o seu? Eu falei, mas o seu ambiente ou qualquer um? Ele falou, você tá me debochando? Eu falei, não, a pergunta que eu te faço é... Eu queria que minha esposa tivesse menos trabalho. Ela é arquiteta, trabalha demais, corre pra cima, pra baixo. Eu queria que ela tivesse uma vida mais tranquila. Eu fico pensando em montar algo que seja menos dinâmico pra ela. Por exemplo, ele ficou me olhando assim. Ele falou, você tá me debochando. Eu falei, eu tô te perguntando. Me dá um pouco dinâmico aí. Eu trabalho com fósseis. O que você faz? Eu limpo fósseis. Daí talvez o cara vai lá, o arqueólogo entrega uma pedra, o cara limpa com aquela coisa. Ó, isso aqui é menos dinâmico, talvez. Mas talvez aí... o cara tem prazo. O cara tem prazo pra cumprir, talvez, não dá. Né? Eu não... Mas o cara com esse negócio de ar, já não tá mais com o pincelzinho. Talvez seja menos dinâmico. E dependendo do material encontrado, pode mudar tudo. E aí a pergunta é como que você transforma isso numa sistemática preparada para olhar verticalmente, horizontalmente, tudo que você tem que fazer. É isso aí, muito legal. Vamos lá, amor, puxa esse próximo aí, que aqui eu acho que o nosso ouvinte que é da área automotiva e o que não é vai gostar muito desse tema. Vamos lá. Maurício, ajuda a gente, existe um mini roteiro para lidar e gerenciar as mudanças? Existe alguma coisa que a gente possa fazer? Eu sei que é difícil, né? Não tem... Se tudo muda, mas deve ter uma estrutura que a gente pode olhar para garantir mais cuidado, mais zelo. O que você diria pra gente aí? Eu acho que é muito bacana, tipo assim, um roteiro, né? Tudo hoje a gente... o pessoal fala assim, PDCA é um método para solucionar problemas. Eu falo, não, gente, PDCA não é um método para solucionar. PDCA é um método muito maior do que para solucionar problemas. Mas se você for olhar a tua pergunta, o PDCA é a base disso tudo. Então, o planejamento, por que ela fala para você olhar o propósito? O 6.3 é a base de todo esse conceito. Qual é o propósito e quais são as consequências? Então, eu já entendi o tamanho do trabalho que eu tenho para isso. Depois... deixa eu puxar uma coisa importante. Quando você fala disso, então, você está falando de identificar por que você precisa mudar, a necessidade, né? Muitas vezes veio de fora, veio de dentro. E quando você fala de as consequências, qual que é o impacto? Onde que bate isso, né? Aí eu olho para fora da empresa, eu olho para os stakeholders, eu olho para dentro, eu tenho que olhar para todas as coisas. Aí esse para mim é o grande desafio, é você entender quem é que está olhando para isso. As empresas, o que elas começaram a fazer? Criar, por exemplo, formulários onde todas as áreas analisam aquela mudança. Isso aqui não me afeta. Aí o pessoal fala assim, pô, mas que burocracia, todo mundo vai ter que fazer isso. Mas não é bom, pelo menos você parar para avaliar. Primeiro, você fica pelo menos sabendo qual é a mudança que vai ser feita. E aí não tem impacto, ok, mas se tem impacto, então, uma forma de você olhar. E aí você entra no DO, que é a execução da mudança. Só que aí eu falo, aí se a gente for olhar no D do PDCA, o que eles sempre comentam? Educar, treinar, conscientizar, capacitar, comunicar, tá tudo lá. A gente tá falando basicamente da comunicação aí. Sim. Porque não é só sair fazendo. Então, assim, eu assegurei que tá todo mundo... Essa comunicação tá adequada, todos os níveis, todas as áreas, todas as funções receberam a comunicação efetiva. Então, eu sei o propósito, sei as consequências, sei as responsabilidades, avaliei a integridade do sistema de gestão, aloquei ou realoquei papéis, autoridades, responsabilidades, comuniquei quem tinha que ser comunicado. E aí é fazer o Dudu acontecer, implementar. Implementar, botar para rodar. E aí primeiro, e aí depois, quais são os momentos em que eu vou reportar e dar feedback sobre o andamento dessas mudanças? Como que eu estou controlando, aí vou falar do C do PDCA. Como que eu estou fazendo o controle, o acompanhamento das ações e dos resultados? E é muito importante falar dos resultados. Porque a gente tem que verificar e com certeza corrigir, porque, cara...
Outra coisa que as pessoas me pedem, que às vezes é que a mudança... As pessoas querem que a gente acerte de primeira na mudança. Eu também, tá? Precisa deixar claro. Se eu pudesse escolher, Se fosse uma escolha minha, eu queria chutar sempre no ângulo, sem o goleiro. Entendeu? Mas eu não consigo. Às vezes a bola bate e volta. Então, você tem que fazer uma verificação e tomar ação corretiva. Porque você vai ter bola na trave, você vai ter que ajustar, voltar. E não é o fim do mundo, né? Acho que é legal também falar disso, que numa mudança, a gente tem que estar disposto a pagar o preço da mudança. E muitas vezes vai ter um pequeno retrabalho, a gente planeja para que isso não aconteça. Mas uma mudança nem sempre ela é lisa, ela é tão suave quanto a gente gostaria. E tem uma coisa importante, entender que o ser humano ele se adapta, né? A gente tem muito essa questão, tem o medo do desconhecido. Eu acho que por isso que a comunicação, para mim, é o processo fundamental. Então, o recurso à informação e o processo à comunicação. Você tirar um pouco essa questão do medo do desconhecido. Isso é uma preocupação, e a gente às vezes olha com o nosso olhar. As pessoas vêm em formato diferente, né? Então, isso é um ponto importante de tomar cuidado com isso. Então, você usa o C do PDCA e o A do PDCA das ações é você tomar as ações de melhoria. E às vezes não é só no processo da mudança em si. É no processo de comunicação, é no processo de verificação da integridade, é no processo de análise de consequências. Isso aí você faz o A, que é a melhoria. Aí você faz... Volto na questão do 6.3, que ela fala tem que ser planejada e sistemática, ou seja, é um processo que, como qualquer processo, você também tem que aplicar o PDCA no teu processo de mudança. Né? Isso aí. Não sei se eu ajudei nessa pergunta do roteiro, mas o nosso ouvinte está anotando lá, já está querendo mudar. Espero que sim, pega o caderno, volta aí. Quem estiver correndo... quem estiver correndo vai ter que ouvir em casa. Né? Muito bom, muito bom. Vamos pro resumo, Moniz? Bora. Vamos nessa. Nesse episódio a gente está falando sobre gestão de mudanças na qualidade automotiva. E a gente iniciou falando sobre a dificuldade de mudar, a resistência, né? E o quanto que a gente precisa ter atenção nesse processo. Falamos também da ISO 9001, 6.3, né? A gente citou ele aqui e explorou um pouco essa questão da importância da comunicação, né? A gestão de mudança é um processo estruturado e que deve considerar uma comunicação adequada. Que não é só um e-mail, né, gente? A comunicação adequada, ela tem que ser estruturada, não é enviar um e-mail para todo mundo. Depois a gente entrou um pouquinho na IATF, a gente falou de garantia de conhecimento da organização durante a mudança, falamos do processo de gestão de fornecedor, se preocupar com a mudança do fornecedor, falamos também que o cliente pode exigir a mudança do fornecedor e o fornecedor pode propor mudanças para o cliente. E que a IATF olha na responsabilidade da cadeia como um todo para a segurança do produto e assim por diante. A gente falou também sobre a responsabilidade da alta direção no processo de gestão de mudanças e terminamos falando de um mini roteiro aí para lidar e gerir as mudanças. Planejamento, estruturar o porquê e as consequências dessa mudança, comunicação adequada, implementar as mudanças de fato e controlar e acompanhar as ações e resultados para então agir corretivamente em tudo que a gente fizer. E é legal falar também para o nosso ouvinte, se você não sabe, parabéns pelo resumo, Moniz, é sempre incrível. Perfeito. Sempre incrível. Se o nosso ouvinte não sabe, a ForLogic Automotive pode ajudar você. Isso. A gente tem uma área exclusiva para atender a área automotiva, então essa é uma novidade para você que não sabia, Jason, tem dinheiros, então traga para a gente seu dinheiro que a gente precisa e a gente vai ajudar você, na verdade, a chegar lá, né, na qualidade que você quer colocar aí na sua indústria. Pô, se você é Tier 1, 2, se você é Tier 1, né, Tier 2, Tier 3, sei lá, se você não sabe o que é isso, tá ouvindo a gente, estuda os outros podcasts. Tem podcast falando disso já, Moniz? Ainda não, promessa, pô. Promessa, vamos falar só sobre os tiers da automotiva, muito legal. Mas a gente sabe que sua vida não é fácil para gerenciar todas essas mudanças aí, e a gente se preocupou como empresa em como te ajudar. Então, a gente está estruturando esse processo especialmente para a automotiva, então nos procure. FEMEAS à parte, estamos lá. A gente vai poder ajudar você. APQPs à parte, FEMEAS à parte. Vai pra PQP, não é APQP. Entendeu? É APQP, não é... Ó, eu falei, vai pra APQP, porque vou cortar isso também no meu podcast. APQP tem a ver com automotivo. Não, mas quem tá no segmento sabe o que significa. Sabe o que é. Não, você não está sendo xingado. Mas, ó, eu queria pedir pra quem tá acompanhando a gente, que você que tá nos assistindo, vai lá dar as notas máximas no Spotify, 5 estrelinhas, no Apple Podcast. Siga a gente aqui no YouTube, siga a gente na Amazon Music, onde você estiver ouvindo.
curta, se inscreva no canal para você receber os nossos conteúdos, que de vez em quando vem pessoas boas como o Maurício Sócio. Não é sempre que é só a gente, então às vezes vale a pena, pessoal. É isso aí. Fica por aí. Insista, persista. Mas eu queria dizer que, Maurício, quem quiser encontrar você, Maurício Sócio no LinkedIn é o melhor lugar? É o único lugar que eu tenho. Ou mauriciosócio.com.br, que eu já vi no seu site também. É isso aí. Eu faço pra Ih, tá velhinho, eu só fiz porque o pessoal mandou eu fazer site. Só porque você foi mandar. Mas meus alunos mandam, faz site, professor. Eu faço, tá lá, mas eu nem atualizo, não olho. O meu LinkedIn é meu caminho, eu tô lá tranquilo. Boa, Maurício Sócio, como se lê e como se escreve, é isso aí. Monize, você pode seguir a Monize nas redes sociais, o @Monize Carla, né? Nome de artista, né? Monize Carla. Eu falei pra qual com Pérez depois. Carla Pérez. Ela não quis, entendeu? Eu tentei fazer a carreira dela decolar, mas ela não quis. Ou você pode me procurar também o Jason AB. Jason AB nas redes sociais, você vai me encontrar no LinkedIn, Instagram. Ou Monize, como é que o cara manda um áudio pra gente pra ganhar os stickers? Ele manda pra que número? 43 998220077. Ou escreve pro contato@qualicast.com.br. Maurício, queria agradecer mais uma vez, cara, pela participação. Imagina. Você gostou de gravar com a gente? Uma maravilha, me sinto em casa. Cara, que bom, obrigado, cara. Obrigado. E pra nós é muito legal você trazendo conhecimento da IATF pro nosso ouvinte. A gente tem bastante cliente já da cadeia automotiva, né? Eu tô pensando que deve ter cliente nosso que vai ficar doido de raiva com a gente, porque eu acho que a gente não avisou eles ainda, que a gente tá lançando uma área automotiva, né? E tem vários clientes da cadeia automotiva. Então eu tô avisando aqui, comunicação, não é disso que a gente tá falando? Comunicando mudanças. Então fazendo direto. Esse era o processo esperado, tá planejado, ia ser mesmo aqui, né? Sim, era uma surpresa. Mas obrigado a você que tá ouvindo a gente, Moniz, obrigado. Vitão, Marquinho, pessoal do Marketing tá gravando com a gente aqui. E eu quero terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que é a gestão de mudança. Uma frase de um cara logo ali atrás, de Heráclito de Éfeso: nada é permanente, exceto a mudança. Valeu, até mais. Até mais. Tchau.